Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí da hora que vocês estão assistindo esse vídeo aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí, né? Voltamos aí com a saga, né? Dos nossos vídeos, né? Mais um bate-papo, uma troca de experiência, né? Ontem eu coloquei nos meus stories aí que hoje a gente vai falar um pouco aí sobre perspectivas, né? Ia falar um pouco aí sobre conceitos e algumas coisas que estão surgindo aí, né? Outras até que já estão presentes no nosso dia a dia, né? E é isso. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Deslene. Eu sou estudante de engenharia e automação industrial. Sou formado em técnico mecânica. Hoje atualmente trabalho no setor ferroviário, mas já trabalhei no setor naval offshore, setor civil, como soldador e em metalúrgicas também, tá? Gente, bom, vamos lá. Sem mais enrolação, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria 5.0. Até me enrolei aqui. 5.0. Algum de vocês aí pode até falar, né? Poxa, mas alguns meses atrás, né? A gente tava falando sobre a indústria 4.0 e tal. Sobre os benefícios, né? E que ela tem e tá trazendo, né? Pro mercado hoje. Mas a gente já entrou na era do 5.0, né? Antes da gente falar um pouco sobre a indústria 5.0, eu separei algumas coisas aqui, porque a gente precisa entender um pouco, voltar um pouco atrás para a gente poder entender melhor o que seria, né, a indústria 4.0, né? Porque é uma coisa ligada à outra. Gente, antes de começar aqui, queria dizer para vocês que a gente não é detetor do conhecimento, tá? Somos apenas mediador, como eu disse, né? Aqui é mais uma troca de experiências, né? Uma troca de conhecimento, tá bom? E junto aí, seguimos forte aí, né? O famoso pra cima. E vamos lá então. Separei algumas coisas aqui, né? Pra gente poder estar nesse bate-papo aí. Provavelmente já se ouviu falar na indústria 4.0. Entender este conceito é muito importante para conseguir compreender de fato o que é a indústria da quinta geração. Por isso, vamos começar falando dele. Aí ele vem dizendo aqui, né? A quarta revolução industrial foi a expressão cunhada para marcar os avanços mais recentes realizados em tecnologia, com a automação machine e a utilização de sistemas poderosos de dados de tomada de decisão. Esse novo paradigma de produção foi marcado pela inteligência artificial, tá? A gente vai chegar lá. E pela internet das coisas, o que mostra o quão dependente nos tornamos de tecnologia para conseguir excelência nas empresas. Há uns minutos atrás eu estava até, abrindo um parênteses aqui, há uns minutos atrás eu estava até ouvindo um podcast, né? E era até de um diretor da Siemens no Brasil, né? E ele falou uma coisa, né? Refletindo nesse parágrafo aqui, que eu acho que tem muito a ver, é que a gente já presencia, né, mais o mundo dos games dentro da indústria, né? Por isso que hoje em dia a gente fala muito sobre automação, a gente fala muito sobre inteligência artificial, a machine learning das coisas, né? Machine learning das coisas nada mais é do que a gente ensinar um sistema, né, a fazer aquilo que a gente quer, né? Vamos colocar assim, bem abrasileirado, né? Continuando aqui. Mas se a indústria 4.0 já é tão avançada assim, por que precisamos de um novo tempo para se referir às novas tecnologias que dominarão os processos corporativos? Aqui ficou uma pergunta. O advento da indústria 5.0 segue a ideia da fábrica inteligente, mas engloba novas tecnologias que permitirão a essa fábrica funcione bem e de maneira sustentável. Gente, quando a gente fala sobre tecnologia, eu sei que fica muito pontos de interrogação na nossa cabeça, né? A gente como mantenedor, né? Os operários aí, porque a galera tem muito receio, né?
de a máquina acabar tomando, né, o espaço do homem, né, ali no chão de fábrica, né. Mas não é bem por aí, porque os robôs, né, as máquinas, essas interfaces de homem e máquina, né, ela acaba precisando da pessoa, né, do homem, né, ali, para poder fazer manutenção, né, porque é uma interface, né, é um trabalho em conjunto. Então, uma dica que eu deixo aqui é estudem, estudem e estudem, porque hoje, né, eu até coloquei isso nos meus stories há uns minutos atrás, né, sai na frente quem consegue, prestem atenção, hoje sai na frente quem consegue decifrar esses algoritmos, tá? Esses algoritmos, né, seriam o quê? Essas interfaces, né, essas interações entre homem e máquina, né? Como, poxa, isso daqui vai funcionar, né? Um exemplo que eu vou dar, as Alexas, né? Que grande parte aí da galera tem em casa aí, né? Essas interações entre a Alexa e o homem, né? Aquilo ali, né? Precisou de uma pessoa para poder se desenvolver. Desenvolveu o software, né? Desenvolveu o aplicativo, né? Para aquele robozinho poder funcionar da maneira que a gente quer dentro da nossa casa, né? Para poder ter essa interação, né? Ah, acende a luz, né? Ah, liga a televisão, liga o som. Ah, eu quero que liga a luz X, vermelho, azul, branco, entendeu? Precisou de pessoas para poder desenvolver esses algoritmos, entendeu? E é igual eu falei, a gente hoje não é mais detetor do conhecimento, né? Igual no passado, né? No passado a gente tinha pessoas aí incríveis, né? Que tinham, né, essa, como eu posso colocar para vocês, essa gana, né, de ser considerado fantástico, né? Mas por quê? Porque muitas das vezes ou guardava o conhecimento para si próprio, né, e não passava, né, aquilo que sabia, e também às vezes porque as pessoas não se interessavam muito, né, pelos processos, né? Hoje as coisas estão muito fáceis, tá? Pode ser que você hoje aí tenha um problema na sua fábrica aí, ou na sua manutenção, que outra pessoa lá do outro lado do mundo tenha também, ou do município vizinho seu aí tenha, entendeu? E se eu digitar esse problema no Google, né, no chat GPT, aonde for, esse problema em fração de segundos ou minutos já pode ser resolvido, tá? É claro, gente, que a gente sabe que tem coisas que é mais comportamental, né? Aí já entra as soft skills, né? As hard skills, mas se tratando da manutenção, né, ao todo, né? Em algum momento ou outro ali, várias pessoas já teve o mesmo problema, né? Os problemas parecidos, né? Então hoje as coisas assim estão muito fáceis, né? Lá na década de 1900 e bolinha, né? A gente não tinha facilidade da internet das coisas que a gente tem hoje, né? Só para vocês terem uma noção, hoje já se fala sobre internet 6G, né? Que é a famosa internet quântica, né? Há um tempo atrás, né? A galera ficava aí, pô, pegar o celular, vou mandar uma mensagem, aqui tem sinal, aqui não tem, isso aqui lá, entendeu? Tem a galera aí da Starlink aí, né? Que proporcionou, né? É claro que tá um pouco salgadinho ainda, mas poxa, já proporcionou a internet que dá pra você poder carregar pra onde você quer, entendeu? Então as coisas estão muito fáceis, né? Estão muito fáceis. Hoje a gente já não existe mais essa barreira, pô, isso aqui é difícil pra mim poder resolver, entendeu? É claro que aí também já entra a parte do interesse da pessoa, que isso daí é o individual de cada um e eu não vou entrar nisso daqui, entendeu? Porque até mesmo o intuito aqui não é esse, tá? Mas trazendo para o nosso dia a dia, né? Hoje em dia não existe isso mais de, poxa, eu sei de problema X e, pô, só eu consigo resolver. Isso aí não existe mais, entendeu? E, como eu falei, né, gente? Sai na frente, sai na frente. Quem consegue externar, né, com embasamento, esses algoritmos, tá?
Se você é uma pessoa que você está buscando conhecimento, você está correndo atrás, né? Ah, poxa, isso daqui tá difícil para mim, mas, pô, eu vou, sei lá, vou buscar alguém que já tenha passado por esse problema. Ah, eu vou correr atrás, sei lá, vou entrar aqui no Google aqui para poder ver, ou no chat GPT. Pô, tem um colega meu que é engenheiro, vou trocar uma ideia com ele, que às vezes ele já passou por mesmo problema que eu e tal, né? Sai atrás dessas pessoas, sai na frente, perdão, sai na frente dessas pessoas. Agora aquelas que não estão interessadas vão sempre ficando para trás. Infelizmente, né? No mundo corporativo, a gente sabe que funciona assim, tá? Gente, eu tô falando um pouco pausado aí porque já tem bastante tempo que a gente não faz vídeo aqui pro canal, né? E se eu tiver gaguejando aqui um pouco aqui, ou vocês sentirem que, pô, o cara tá ficando um pouco atrapalhado aí, peço perdão pra vocês desde já, tá? Mas, continuando aí. O principal diferencial dessa nova revolução é o fator humano. É igual eu falei, acabei de falar pra vocês. É a nossa capacidade cognitiva incapaz de ser simulada por um software, tá vendo? Que protagoniza este momento. A capacidade de elaborar projetos e designs complexos e soluções personalizadas e eficientes para os problemas enfrentados na indústria. Foi o que a gente acabou de falar. A ideia por trás da indústria 5.0 é desenvolver tecnologias mais eficientes, não apenas para o planeta, mas também para as empresas, utilizando a colaboração de profissionais especializados e a integração dos departamentos da empresa. Aqui eu vou abrir mais um parênteses aqui, para ele destrinchar um pouco esse parágrafo aqui. E eu vou ler de novo ele. A ideia por trás da indústria 5.0 é desenvolver tecnologias mais eficientes, não apenas para o planeta, mas também para as empresas, utilizando a colaboração de profissionais especializados e a integração dos departamentos da empresa, como motor das mudanças que vem por aí e gerar oportunidades e vantagens competitivas para os negócios. Quando a gente fala sobre tecnologia, tem gente que fica um pouco assustado, porque acha que em algum momento, um robô vai entrar aqui e vai roubar minha vaga, entendeu? Mas é igual a gente está falando aqui. Esse trabalho ele é feito em conjunto, é uma colaboração, entendeu? E como eu falei em alguns instantes atrás, sai na frente quem procura se especializar, tá? Não é porque de hoje para amanhã seu chefe aí na sua empresa aí, um exemplo, decidiu colocar uma prensa automática aí que ela tem capacidade de poder cortar até 1000 golpes, né? Aí você acha que você fazendo esse serviço manual, né, você vai ser substituído por essa prensa, né? Um exemplo só que eu tô dando, tá? Mas poxa, a prensa ela precisa de manutenção, né? A prensa ela vai precisar de pessoas, né, para poder controlar ela, né? Vamos colocar assim, tá? O serviço ele vai passar a ser automatizado, se você parar para analisar. Mas em algum momento vai se precisar de uma pessoa ali para poder fazer uma manutenção ou uma programação do equipamento, tá? Eu acho que esse medo todo rola, cara. O pessoal fica muito preso em esses filmes fictícios, né? Tem até um do Will Smith que eu até esqueci o nome dele, mas o robô ele passa a controlar tudo e tal, e o pessoal deve ficar preso, né, nessas coisas aí. É por isso que o pessoal acha que, eu vou ser esquecido se a galera lá da empresa lá, né, meu chefe resolver automatizar tal coisa, entendeu? E não é bem por aí, entendeu? Só que é igual eu falei, gente, sai na frente quem procura se especializar, tá? A gente continuando aqui, né? Quais os benefícios da indústria 5.0? Né? Familiarizado com o conceito da indústria 5.0, agora você pode entender melhor quais são os impactos dela na sua organização.
Veja abaixo algumas das vantagens de apostar nessa revolução tecnológica. Antes de eu continuar aqui, né, uma coisa que eu quero ressaltar mais uma vez, né, que hoje em dia ficou mais transparente, né, e real as trocas de informação e conhecimento. No passado, né, a gente até tinha, não é nem porque, poxa, isso daí são porque pessoas acham que elas acabam sendo melhores que o outro. Não, mas no passado a gente tinha um, um vazio, né, nesse meio aí, que era o seguinte: a galera que sabia, né, o pessoal queria saber só pra eles. Eles não queriam trocar esse conhecimento, né? Até hoje em alguns lugares é assim, tá, gente? Até hoje em alguns lugares é assim, tá? A gente acaba se deparando com pessoas que às vezes sabem e não querem passar o conhecimento. E também tem aquelas pessoas que sabem, mas não sabem passar, entendeu? Aquilo que elas sabem. Mas em algum momento isso daí vai ser de competência de quem quer aprender, tá? A pessoa, poxa, eu quero aprender tal coisa, tô aqui com fulano aqui, mas ele não sabe passar de um jeito assim, ele não sabe fomentar, né? Isso daqui pra mim, mas vou prestar atenção nele executando aqui e tal, pra eu poder tentar fazer igual e de alguma forma eu conseguir fomentar isso aqui pra eu poder aprender e passar, né, para outras pessoas. A ideia tem que ser essa, né? Otimização de custos. Se o símbolo da indústria 4.0 era a automação, o da indústria 5.0 será a colaboração entre homem e máquina. Olha aí, que a gente já acabou de falar, né? Galera que tem medo de perder serviço porque as máquinas estão ganhando mais espaço na indústria, entendeu? Aí já entra naquilo, poxa, o que será que eu estou fazendo de diferente, né? Para mim poder destacar nesse meio também, entendeu? Rick Batista tem uma frase muito bacana, cara, que ele fala que a mente dele vale dinheiro, né? E muitas das vezes a gente se pega entre algum momento do dia, né? Sem ter nada para poder fazer, a gente pegar um livro para poder ler ou exercitar nossa mente, tentar aprender coisas novas, né? A gente acaba se ocupando com coisas que não são pertinentes para o nosso crescimento, tá? Pessoas que buscam conhecimento, gente, elas vão estar sempre um passo à frente, porque quando você aprende algo novo, a sua mente ela já não volta àquele estado antigo, né? O seu estado original antigo, tá? Ela vai abrir, entendeu? E dali a gente consegue elaborar, pensar com mais clareza, ter tomadas de decisões mais elaboradas, né? E embasadas também, e sem arrependimento, né? Que é o principal. Isso daí eu não falo só na nossa vida profissional não, tá? Isso daí é no modo geral, tá bom? No modo geral. Continuando. A indústria 5.0 tem um enorme potencial para reduzir os custos dentro das empresas, exatamente por causar... Perdão, vou voltar aqui. A indústria 5.0 tem um enorme potencial para reduzir os custos dentro das empresas, exatamente por causa dessas parcerias. Aí sim, agora saiu. Aliar homem e máquina para que cada um desempenhe com mais eficiência aquilo que faz de melhor e o grande diferencial da quinta revolução industrial. Relacionamento com o meio ambiente. A gente tem que pensar no modo geral também, né? Não dá pra gente poder pensar só em consumir, 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 né? E a gente acabar, né, com o meio ambiente, né? Porque isso tudo gera recursos, né? E a gente precisa não só extrair, mas como também achar um meio de daquilo ali não acabar, né? Porque se a gente só extrair, uma hora, né? Outro ponto positivo para a quinta revolução industrial é com
ela impactará a nossa relação com o meio ambiente. Nos últimos anos, vimos que o efeito de ação humana pode ser bastante prejudicial para o planeta, e cada vez mais organizações se preocupam em fazer mudanças que possam torná-las prósperas e sustentáveis simultaneamente. Eu estava lendo esses dias aí, a Volks, né? Ela já trouxe o ID40, né? O ID 4.0, né? Para o Brasil, que é um carro elétrico, né? Ele já estava sendo vendido lá fora, né? Só que hoje a gente consegue ver a gente indo para o setor automobilístico, a gente consegue ver a presença devido, né, à indústria 4.0, a indústria 5.0, né, que está chegando aí para somar. A gente já consegue sentir, né, ver a presença mais de carros elétricos, né, no nosso país. O que já é comum lá fora, né, na Europa e tal, já começa a aparecer mais aqui pra gente. A indústria 5.0 já nasce com esse objetivo em mente. As novas tecnologias corporativas devem ser, antes de tudo, sustentáveis. Por isso, ela melhorará a maneira como impactamos o nosso planeta em cada um de nossas ações. Né? Aí ele já vem falando aqui, né? Como se preparar para a indústria 5.0. Investimentos em tecnologia. Né? Não adianta, gente. Assim, quando a gente fala sobre inovação, né? Muitas das vezes, o inovar, ele tem muito a ver também com mudança de hábito e comportamento, tá? Mas isso daí, eu tiro para mim que seria uma melhoria de processo, né? Não é porque o assunto do momento hoje, independente, é indústria 4.0 ou indústria 5.0, ou se está falando sobre inovação, que, poxa, eu fiz algo diferente aqui, eu comecei a separar meu lixo, um exemplo que eu tô dando, tá? Pô, já inovei, entendeu? Isso aí são hábitos, tá? Quando a gente fala sobre inovação, a gente está falando de coisas diferentes. Coisas que lá atrás, lá nos primórdios, né, se a gente falasse, se a gente levantasse essa bola, a gente poderia ser taxado de maluco, tá? Isso é inovação, beleza? Porque tem muita gente que confunde, né, a mudança de um hábito, a mudança de um comportamento com inovação. Você só está melhorando o seu processo, tá? Um processo bem amarrado, um processo bem definido, já é o básico, tá? De qualquer empresa, de qualquer indústria, tá? Independente se, pois tem uma picuinha aqui do, sei lá, do PCM com a programação, ou, independente de tudo isso, tá? Isso aí são coisas que, tipo assim, se você sentar para poder conversar, você consegue resolver, tá? Isso não é inovação, tá bom? Porque tem muita gente, porque eu tô falando isso, porque tem muita gente hoje ainda que acha, né, que você inovar é você ter uma mudança de comportamento, entendeu? Ou você melhorar algo que já era para ter sido melhorado no passado, né? Mas como agora o assunto do momento, igual eu falei, indústria 4.0, indústria 5.0, machinando das coisas, ChatGPT, inovação, a galera acha que, vou mudar um pouquinho aqui, né, a forma de eu fazer isso aqui para falar também que eu tô inovando, entendeu? E não é bem por aí não, beleza? Treinamentos de colaboradores, né? Isso daqui é muito interessante, cara. Tem até uma frase, né, que eu carrego ela comigo, que não existe melhoria de processo sem o desenvolvimento de pessoas, tá? Ele vem até falando aqui, ó, mas é o fator humano o maior diferencial da indústria 5.0. Foi o que eu falei lá em cima. Muitas das vezes a gente acha que por esse mundo das máquinas, né, até mesmo o mundo dos games, né, tá cada vez mais presente na indústria, nas nossas casas, a gente acha que a gente vai perder espaço, né? Aí a galera tem até uma galera que brinca aí, né? Acho que a gente vai entrar aí na era do Exterminador do Futuro, né? A rebelião das máquinas, né?
não é bem por aí, entendeu? Vou ler esse parágrafo aqui, né? Treinamento de colaboradores, né? Mas é o fator humano o maior diferencial da indústria 5.0. Lembre-se, portanto, as empresas devem concentrar os seus esforços em treinar e educar os funcionários para que eles possam colaborar com a revolução. Gravem aí, hein? Para poder explorar todo o potencial das mais recentes tecnologias, os colaboradores precisam conhecê-las a fundo e entender como funciona. Foi o que eu falei, né? Se você aí tem na sua empresa aí, poxa, eu acho que eu tiro para mim que isso daqui, né, se a gente fizesse de tal forma seria melhor. Beleza. Você não está inovando, você só está melhorando o seu processo. Agora, quando você começa já a pensar fora da caixa, né? Poxa, se eu trazer isso daqui para cá e tal, né? Poxa, ó, lá na empresa X, né? A gente usa o equipamento Y para poder cortar tal peça e tal, sendo que se a gente trouxesse, sei lá, um robô, né, uma solenoide de corte, né, seria mais rápido, né, mais fácil, eficaz, né? Você está inovando. Aí entra onde que a gente falou, né? Para explorar todo o potencial das mais recentes tecnologias, os colaboradores precisam conhecê-las a fundo e entender como funciona. Isso só é possível por meio de treinamento e prática com as máquinas e equipamentos utilizados na empresa. Aí também já vai da pessoa, do particular dela. Poxa, o que eu estou fazendo diferente, né, para me poder entrar e pegar engajamento nesse mundo novo, né, da indústria 4.0, da indústria 5.0, né? Porque as coisas elas mudam a todo momento, entendeu? É igual eu falei um tempo atrás, há uns meses atrás, a gente estava falando sobre a indústria 4.0. Hoje a gente já está aqui falando sobre a indústria 5.0, a internet das coisas, a internet 6G, né? A internet quântica, né? Deslene, poxa, mas eu moro aqui no interior do Rio e isso aqui vai chegar lá só para 2050 e tal. Mas, cara, já é realidade, entendeu? Então você tentar entender, tentar saber, né, como funciona, né, você acaba saindo na frente, né, vamos colocar assim. Porque em algum momento, se você não teve, você vai ter a oportunidade de presenciar, né? Trazendo para nossa realidade hoje, como eu disse, conceito das Alexas. Quem diria, né? Que, poxa, no presente ano, né, 2023, a gente vai poder chegar em casa, dar um comando para um robô, sei lá, que tem um diâmetro ali de, não sei, vamos colocar aí, uns 200 milímetros, 150 milímetros, né? Deve ser o diâmetro de um Alexa aí. Vamos colocar assim, por aí, né? Chutando. A gente poderia chegar em casa, dar um comando e ligar a televisão, ligar o som, né? Ligar a luz da casa e tal, entendeu? Há 20 anos atrás, se a gente falasse isso, a gente poderia ser taxado de maluco. É como eu disse. Mas hoje as coisas são muito reais, né? Se você não passou, se você não tem, né, um Alexa dentro de casa e tal, mas já é real, já é presente, entendeu? Então, independente de você ter ou não ter, só de você conhecer, você também já... Opa, peraí. As coisas já mudaram, né? E é assim que funciona, né? Outro exemplo que eu posso dar aqui, né? Pessoal, os mais antigos aí, né? Tranca de fechadura em casa, né? Hoje a gente tem essa fechadura aí da Intelbras aí, né? A galera da Intelbras aí, né? Poxa, que é uma fechadura fantástica, né? É algo diferenciado, entendeu? Você abrir, sei lá, o portão da sua garagem só com um simples toque, né? A galera aí, que é a galera da alta, né? Tem lá o seu Jeep Compass, vamos colocar aí, né? Como exemplo.
poxa, poder passar o pé ali embaixo ali do para-choque traseiro e, poxa, o carro descer a tampa traseira, né? Ali do porta-malas, né? Ou com um simples botão, se apertando um simples botão. São coisas que, se a gente pegar 20 anos atrás, né? Seriam coisas que, se a gente falasse, poxa, caraca. Então hoje ficou muito fácil, né? Ah, poxa, eu tenho um problema X, né? Poxa, como é que será que eu consigo resolver isso? Independente do que a pessoa, para quem você fizer essa pergunta, o que a pessoa for te responder, você vai parar e, poxa, será que esse cara tem razão? Você vai parar e pensar. De imediato, você já não vai taxar a pessoa de maluco, né? Hoje a gente vive, né, a gente está numa era, né, que muitas coisas são possíveis, né? Por isso que muitas coisas acabam se tornando real, né? É claro, gente, como eu falei, tem muita coisa também que acontece no nosso meio, né, que também é mudança de comportamento. Aí, levando para esse lado, já não é uma inovação, já é melhoria de processo. Mas por que há 10, 15 anos atrás eu não tive essa mudança de comportamento? Porque em algum momento lá atrás a sua mente estava fechada, né? Com o aparecimento aí, né, das tecnologias, né, os avanços das máquinas, dos robôs, né, a galera acabou vendo, né, que muita coisa é possível, né. Aí o seu cérebro em algum momento ele abre, ele vai expandir, né. E como eu falei, uma vez que o nosso cérebro, né, ele abre, ele não volta ao seu tamanho normal, entendeu? Isso daí também é individual, vai de cada um, tá? Mas não dá pra gente poder jogar aqui numa média, poxa, né? Isso aí, em algum momento a pessoa ela vai, né, ficar estagnada de novo e tal. Pode até ser, mas em algum momento ela vai se deparar, né? Ela vai parar para pensar que ela precisa melhorar, né? Poxa, tava indo tão bem nisso e tal, poxa, do nada eu parei, né? Pô, fulano já avançou nisso e tal, se quer lá, né? Em algum momento a pessoa vai voltar, né, a se entregar mais, né, vamos colocar assim, né, nesse avanço tecnológico, né. O mundo não só industrial, né, mas de forma geral, né, ele se tornou algo fantástico, porque como eu falei, né, gente, a gente hoje muitas coisas são possíveis, né, e aquilo que não é possível em algum momento vai se tornar possível, entendeu? Um exemplo que eu posso dar para vocês disso daqui, né? A gente pegar para poder falar sobre máquina do tempo, né? A galera vai começar a falar assim, pô, esse cara tá falando bobeira, mas não é. Hoje, né? A gente tem a galera da SpaceX, né? A galera aí do Elon Musk, né? O pessoal revolucionou, né, cara, o mundo aeroespacial, né? Se a gente pegasse para poder falar sobre máquina do tempo, como eu disse há um tempo atrás, né? Ah, poxa, ou você era taxado de maluco ou alguém ia falar para você, isso aí não existe, né? Mas se vocês pararem um pouco para poder analisar, né? Como é elaborado, né? Uma viagem daqui para o espaço, né? Os cálculos, né? Tudo isso, vocês vão. Em algum momento a gente vai parar e se perguntar assim, poxa, caraca, acho que isso aí é real, hein? Entendeu? Hoje, né, a gente pode considerar um foguete indo daqui para a Lua como se fosse uma máquina no tempo. Porque a distância, né, os anos-luz aí, né, daqui para lá, a gente já pode considerar como se fosse uma máquina do tempo, né? Se a gente pode levar para materiais, né? Hoje a gente se depara com materiais que são leves demais, né? E mesmo assim eles são extremamente resistentes, né?
tem hoje aí o carbono, né, o aerogel, né, entre outros, né. Aí, cara, falando de modo geral, né, hoje a gente vivencia, né, num mundo, né, que muitas coisas acabam sendo reais, né. Como eu falei, já não existe mais aquilo, poxa, isso daqui pra mim, não sei, acho que não vai dar certo, entendeu? Em algum momento, se você deixar de fazer, outra pessoa vai pegar e vai fazer. Eu tenho aqui, ó, peraí pra vocês, peraí, um pós-it. Não vou contar a história dele pra vocês, né? Isso daqui, pra quem não sabe, é aquele papelzinho que você faz anotações, né? Os lembretes pra você não esquecer, destaca ou cola na porta da geladeira, tem gente que cola no computador e tal, né? Procurem saber da história desse papelzinho, né? Depois me falem. E assim, gente, o modo geral, cara, a indústria 5.0, ela só tá chegando para poder mostrar pra gente, né, que muitas coisas, né, que a gente achava que era impossível no passado, né, podem ser possíveis, né. Como eu falei para vocês, né, eu trabalho no setor ferroviário. Há um tempo atrás, né, lá nos primórdios, né, hoje a gente já tem a locomotiva aí que é controlada por controle remoto, né. Tem um operador no solo com controle remoto, né, ele controla a locomotiva, né. Há um tempo atrás, se a gente falasse sobre isso, a galera lá da antiga, né, pô, esse cara tá ficando maluco, que é isso, que é aquilo, né. A gente tem o avanço da tecnologia sobre os carros elétricos, né. Tem a galera da Porsche, tem a galera da Volkswagen, né, que tá impulsionando cada vez mais, né, esse tipo de projeto, né. Hoje, essa interface homem-máquina, né, a machine learning das coisas, né, já é mais visível, né. E assim, como eu disse para vocês, sai na frente quem consegue decifrar e fomentar melhor, né, esses algoritmos. Se você é uma pessoa que, independente de tudo, né, poxa, tá correndo atrás, tá interessado, né, em mudar, né, a sua forma de pensar, né, agregar mais conhecimento e valores às coisas, né, você acaba vendo que esse tempo todo que você ficou parado, ele foi em vão. E zero, tá? A partir do momento que você decide mudar, você tá virando uma chave, né? Você mudou sua chave ali, pum. Daqui pra frente agora, zerei, vou começar, né? E é isso, gente. Eu tinha pra poder falar isso, né? Peço perdão a vocês aí mais uma vez aí. Tinha bastante tempo que a gente não gravava vídeo, né? Andando abafado aí na faculdade, né? Em alguns projetos também, né? Que eu vou trazer aqui para vocês, né? Alguns projetos meus, né? De autoria minha, que a gente tem elaborado, alguns projetos de automação, né? E o próximo vídeo aí, né? Vai ser na terça-feira que ele vai sair. A gente vai falar um pouco aí, a gente vai falar mais sobre, né, essa indústria 5.0 que está chegando para poder mudar, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, trabalhar, né? E é isso. Vamos para cima. Tamo junto, galera.